Olá pessoal, vamos à nossa aula de revisão para o teste 1, que vai ocorrer na próxima quinta-feira, dentro de 2 dias. Né? Bem, nessa aula de revisão eu escolhi um livro, né, da lista, né, que é o livro do Andrade. Poderia ter escolhido outros livros, mas eu escolhi de forma arbitrária esse livro do Andrade e resolvi fazer alguns exercícios aqui do livro do Andrade para ilustrar ah, as questões que podem cair na prova. Né? Bom, o assunto da prova, como todos sabem, né, ele é composto por espaço vetorial, conceito de espaço vetorial, subespaço vetorial, o conceito de base e dimensão, né, coordenadas de um vetor numa certa base, mudança de base, combinações lineares. Né. Então, eu resolvi fazer alguns exercícios para exemplificar, para ilustrar para vocês as questões do assunto da prova. Né. Muito bem. Deixa eu colocar aqui em tela cheia. Bom, primeiro o exercício da aula é um exercício aqui sobre espaço vetorial, para lembrar vocês o conceito de espaço vetorial. Né? É o exercício 10 do livro do Andrade, página 31, lembrando que toda a bibliografia está posta no Moodle, em PDF. Então, quando eu falar aqui em exercício 10, exercício X, página Y do livro do Andrade, né, a página principalmente é o PDF que eu estou me falando, é o PDF que está no Moodle. Né? Então, o exercício 10 da página 31 do livro do Andrade. O exercício é o seguinte: ele considera V o conjunto, o plano cartesiano, e ele equipa esse plano cartesiano com duas propriedades, né, com duas operações, desculpa. As operações de soma e multiplicação por escalar. As operações de soma é um pouco diferente da operação canônica. Né? Ele pega, tem vetores U, x1, x2 e v, y1 e y2, ele soma da seguinte forma. A primeira coordenada, em vez de ser x1 mais y1, é x1 menos y1. E a segunda coordenada, em vez de ser x2 mais y2, é x2 menos y2. E a multiplicação por escalar é a mesma também. Ele, alfa U, ele multiplica por menos alfa, o x1, menos alfa x2. Então é diferente da operação canônica no R2. Né? E a pergunta dele é se V com essas operações acima é um espaço vetorial. Bem, lembrando a vocês que para que um conjunto seja um espaço vetorial, com as operações de soma e multiplicação por escalar, elas devem satisfazer aquelas axiomas, né, que a gente viu no começo do curso. Né? Quais são os axiomas? Vamos lembrar aqui. São esses aqui. Né? Se algum desses axiomas, dessas propriedades que a gente listou, fura, esse conjunto ele não será um espaço vetorial. Né? Bom, em relação ao exercício, né, é fácil ver, né, que essa propriedade aqui ela fura. U mais V não será, em geral, igual a V mais U. Tá certo? Voltando lá ao nosso exercício, vamos entrar mais em detalhes aqui. Explicar a vocês por que isso aqui não, por que está acontecendo. Né? Repara o seguinte. Então a minha resposta é não, ele não será um espaço vetorial. Por quê? Porque, em geral, U mais V não será igual a V mais U. Considere o seguinte exemplo. Pegue U como sendo 2 e 7, V 3 e menos 1. Some U mais V. De acordo com essa regra, eu tenho que o vetor U mais V vai ser menos 1 e 8. E o vetor V mais U, por outro lado, vai ser 1 e menos 8. Ora, o vetor 1, menos 1 e 8 é diferente do vetor 1 e menos 8. Né? Logo, U mais V será diferente de V mais U. Violando aquele axioma pré-estabelecido, né, acerca de ser um espaço vetorial. Logo, esse conjunto nele não será um espaço vetorial, certo?
Uma pergunta natural é, bem, mas e se não furasse? Bem, essa propriedade. Então você teria que ver uma outra propriedade. Vamos supor que não fure essa propriedade. Você teria que ver a outra propriedade e assim por diante. Se todos aqueles axiomas forem satisfeitos, então esse conjunto, com as propriedades de soma e multiplicação por escalar dadas, será um espaço vetorial. Se alguma dos axiomas não forem satisfeitos, então ele deixa de ser um espaço vetorial. Certo? Neste exercício, a resposta é não, ele não será um espaço vetorial, devido a essa minha explicação aqui. Certo? Muito bem, o segundo exercício é um exercício 11, página 38 do livro do Andrade. É um exercício sobre subespaços vetoriais. Ele considera V o espaço vetorial, o R3, né? Lembrando aqui, né, que quando a gente não fala nada sobre um conjunto, e a gente se refere a esse conjunto como sendo um espaço vetorial, eu estou dizendo que estou assumindo que as operações de soma e multiplicação por escalar são aquelas operações canônicas, né, quando a gente não diz nada. Isso acontece tanto no Rn, quanto espaço de matrizes, quanto espaço de polinômio. Ok, então ele considera V o R3 com o espaço vetorial, né? E quais dos subconjuntos abaixo são subespaços de R3? O primeiro conjunto que ele considera é o W, conjunto dos x, y, z em V, onde x mais y mais z é igual a zero. E ele pergunta se isso é um subespaço vetorial. Minha afirmação, a minha resposta é que sim, ele será um subespaço vetorial. Por quê? Bom, lembrando aqui, né? Para um subconjunto ser um subespaço vetorial, ele tem que ser fechado, né, com as operações de soma e multiplicação por escalar. Isso significa o quê? Se eu pego dois vetores em W, a soma tem que estar em W. Se eu pego um vetor em W e multiplico por um escalar qualquer alfa, alfa vezes esse vetor em W tem que estar em W. E W tem que ser não vazio, tá certo? São três propriedades que você deve checar para que um subconjunto seja um subespaço vetorial de um certo espaço vetorial, tá certo? Esse W, ele é um subconjunto de V, e ele pergunta se ele é um subespaço vetorial deste conjunto, né? Do conjunto V. Bom, W obviamente é não vazio. Se eu pego dois vetores U e V em W, repare que estar em W significa que a minha terceira coordenada é menos a segunda menos a primeira. Né? Então Z tem que ser igual a menos x menos y. Né? Então eu pego dois vetores em W, dessa forma. Quando eu somo, o que eu tenho? Somando, utilizando a operação de soma canônica, né? Primeira e segunda coordenadas não tem nenhuma novidade. Na terceira coordenada, repare que eu tenho menos x2 menos x1, menos y2 menos y1. Se eu reordeno, se eu faço agrupo novamente, faço um reagrupamento, né, desses termos, então eu posso escrever esse cara aqui como sendo menos x2 mais y2, entre parênteses, menos x1 mais y1. Repare que a minha terceira coordenada ela é menos a segunda menos a primeira. Logo, o mais v está em W. Eu parti com U e V em W e mostrei que U mais V está em W. Faço a mesma coisa para o vetor alfa vezes U, onde alfa é um escalar. Se U é dessa forma e multiplico por alfa, eu tenho o quê? Eu tenho alfa x1 menos alfa x2 menos alfa x2, a terceira coordenada menos alfa x2 menos alfa x1. Né? Então é claro que a minha terceira coordenada é menos a segunda menos a primeira. Logo, alfa vezes U está em W. E, portanto, mostrei então que W ele é um subespaço vetorial de V. O segundo item dessa questão, ele pergunta se W ele é um subespaço vetorial de R3, esse cara aqui. Minha resposta é não. Ele não é um subespaço vetorial de V. Por quê? De fato, se eu pego U como sendo vetor 1, 2 e 3,
eu pego alfa como sendo menos 1, o que eu tenho? O vetor u, obviamente, que está em W, né? Esse vetor u está em W. Por quê? Porque a minha primeira coordenada é menor do que a segunda, e a segunda é menor que a terceira. Mais alfa vezes u, alfa sendo menos 1, vai ser quem? É o vetor menos 1, menos 2 e menos 3. Agora, como o alfa ele é um número negativo, essa ordenação muda, né? Então eu tenho que menos 3 é menor que menos 2, e menos 2 é menor que menos 1. Violando, né, a condição deste vetor estar em W. Portanto, alfa vezes u não está em W, mesmo que u esteja em W. Logo, W não será um subespaço vetorial de R3. Certo? O terceiro item da questão, ele pede para você verificar que esse conjunto W, ele pergunta, né, se esse conjunto W ele é um subespaço vetorial de R3. Certo? Este é um subespaço de V. Com certeza, a resposta é sim, ele será um subespaço de V. Eu vou deixar esse item para vocês fazerem, certo? Bastante simples. Próximo item, ele pergunta: W, o conjunto dos vetores x, y, z, onde o meu primeira coordenada é um número inteiro, esse símbolo aqui significa conjunto dos números inteiros, ele pergunta se isso ele é um subespaço vetorial de R3, certo? A resposta é não. Ele não é um subespaço de V. Né? E a explicação é a seguinte. De fato, você considera o seguinte vetor: 1, menos 3 e 0. Certo? Repare que esse vetor ele está em W. Por quê? Porque a minha primeira coordenada ele é um número inteiro. Certo? Se eu pego um escalar como sendo 3 sobre 2, o que acontece? O vetor alfa vezes u vai ser dado por 3 sobre 2, menos 9 sobre 2, e minha última coordenada, 0. Né? Então o que eu tenho aqui? Alfa vezes u é esse vetor, e a minha primeira coordenada é 3 sobre 2. Bora, 3 sobre 2 não é um número inteiro, logo, alfa vezes u não pode pertencer a W. E, portanto, esse conjunto W não é um subespaço vetorial de V. Certo? Próximo item. Ele considera W o conjunto dos vetores x, y, z, onde a soma das coordenadas ao quadrado, aqui tem um erro, né? Desculpa pessoal, aqui é z ao quadrado, as somas das coordenadas, a soma dos quadrados, né, das coordenadas, melhor dizendo, a soma dos quadrados das coordenadas é menor ou igual a 1. Esse aqui é um erro de digitação, aqui é z ao quadrado, certo? E minha resposta, esse não é um subespaço de V. Então vamos ver um exemplo para mostrar que isso não é um subespaço de V. Vamos lá, considera o seguinte, considera U como sendo esse vetor aqui. Né? O vetor formado pelas coordenadas 1 sobre raiz de 3. E V como sendo 1, 0 e 0. Observe que tanto U quanto V pertencem a W, tá certo? Aqui tem um outro erro de digitação, desculpa pessoal, aqui é W. Note que tanto U quanto V estão em W, tá certo? Por quê? Porque quando eu quando eu somo o quadrado das coordenadas, né, eu tenho o quê? O quadrado de 1 sobre raiz de 3 é 1/3. Né? Então eu tenho aqui que essa expressão é igual a 1. Logo, U está em W. Desculpa, isso aqui é um erro de digitação, lembrando aqui a vocês, certo? E o vetor V também está em W. Por quê? Porque 1 ao quadrado, né, ele é igual a 1. Aqui tem um outro erro de digitação, desculpa pessoal, 1 ao quadrado é igual a 1, mais 0 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, tudo isso aqui é igual a 1. Portanto, tanto U quanto V estão em W, certo? Porém, quando eu somo U mais V, o que a gente vai ter? 1 sobre raiz de 3 mais 1, essa vai ser a minha primeira coordenada,
E minhas segunda e terceiras coordenadas serão 1 sobre raiz de 3, né? Porque as outras coordenadas do vetor V são 0. Né? Esse vetor, U mais V, não está em W. Por quê? Porque quando eu quando eu somo o quadrado das coordenadas, ele vai dar mais do que 1. Né? Por quê? É só você expandir esse quadrado perfeito aqui, né? Que vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, mais 1/3, que é o quadrado desse número aqui, mais 2 vezes, mais 2 sobre raiz quadrada de 3, né? Mais 2/3. Então, observe que isso aqui é maior que 1 e, portanto, esse vetor aqui não está em W. Mesmo que U e V estando em W, U mais V não estará em W. Né? Portanto, esse conjunto W ele não será um subespaço vetorial de V. Lembrando aqui que tem 3 erros de digitação. Eu vou consertar isso quando fazer o download no Moodle. Aqui é Z ao quadrado, aqui é W e aqui é W. E aqui é 1 ao quadrado. Certo? Vamos ao próximo item. O conjunto W formado pelo x, y, z, onde x ele é maior ou igual que zero. Bom, esse não é um subespaço, né? Pois esse vetor 1, menos 3 e 2, ele pertence a W, porque a minha primeira coordenada 1 é maior ou igual que zero. Mas quando eu multiplico por um escalar negativo, por exemplo, alfa igual a menos 1, isso deixa de acontecer, né? Esse primeira coordenada aqui fica negativa, tá certo? Então ele não é um subespaço. O outro item, ele considera W como sendo x, y, z, conjunto dos vetores x, y, z, onde x vezes y é zero. Bom, a minha afirmação é que isso não é um subespaço. Por quê? Pega dois vetores, U, 0, 1 e 3, e 2, 0 e 7. Note que tanto U quanto V estão em W, né? Por quê? Porque quando eu multiplico x e a primeira coordenada e a segunda, tanto em U quanto em V, essa multiplicação é nula. Né? Então, tanto U quanto V estão em W. Mas quando eu somo, eu tenho o quê? O vetor 2, 1 e 10 não está em W. Por quê? Porque quando eu multiplico a primeira coordenada e a segunda não é zero. Logo, eu peguei dois vetores U e V em W, onde a sua soma, U mais V, não está em W. Logo, W não pode ser um subespaço de R3. Certo? E o último exemplo, o último item do exercício ele pergunta se W, esse subconjunto x, y, z, onde x é igual a z ao quadrado, ele pergunta se isso é um subespaço. Bom, minha resposta é que não é um subespaço. Por quê? Porque se eu pego o vetor U como sendo 1, 0 e 1, né? Repara que minha primeira coordenada é igual ao quadrado da terceira. Ok, esse vetor está em W, mas quando eu multiplico por esse escalar, por um escalar igual a 2, 2 vezes U, o que eu tenho? 2 vezes U é igual a 2, 0 e 2. E ele não está em W. Por quê? Porque a minha primeira coordenada não é igual ao quadrado da terceira. Certo? Logo, W não pode ser um subespaço. Muito bem, pessoal. Então, esses são dois exercícios aqui que ilustram o conceito de espaço vetorial e subespaço vetorial. Certo? Vejamos agora um outro ciclo de exercício que ilustram o conceito de base e dimensão, conceito de soma de subespaços também, intersecção, tá certo? Então vamos lá. É o exercício 5 do livro do Andrade, página 60. Ele pega V como sendo o conjunto R3, né? Espaço vetorial R3, e ele considera os subespaços de V dados por W1 e W2, que estão aqui no slide. W1 essencialmente é o conjunto dos vetores em R3 cuja primeira coordenada é nula. E W2 ele é gerado, né, por esses dois vetores aqui que eu estou escrevendo. Pede para você determinar uma base e a dimensão de todos esses subespaços aqui. Certo?
Então vamos lá. Bom, primeiramente, note que W1, como eu havia falado, é o conjunto dos vetores em R3 cuja minha primeira coordenada é nula. Então é fácil, né, que você observar que qualquer vetor que está em W1, da forma 0yz, ele é a combinação linear de dois vetores da base canônica de R3, que é o E2 e o E3, né? Porque a primeira coordenada é sempre nula. Então, W1 ele é gerado pelo E2 e o E3, né? Da nossa base canônica do R3. Então eu vou considerar beta1 como sendo a minha base ordenada, E2, E3. Então, como eu havia falado aqui nessa linha, beta1 gera W1, e como E2 e E3 são linearmente independentes, temos que a dimensão de W1 é igual a 2. Certo? Lembrando que dimensão, né, é o número, né, dos elementos da minha base, né, de uma base do meu espaço vetorial ou subespaço vetorial. Certo? Como eu tenho que E2 e E3 geram W1 e eles são linearmente independentes, então esses dois caras aqui, ou melhor, esse subconjunto beta1, ele é uma base. Para o W1, tem dois elementos, portanto a dimensão de W1 é 2. Vejamos agora W2. Bom, ele diz que W2 ele é gerado por esses dois caras aqui, né? 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Primeira pergunta é, bom, primeiro ponto que você tem que observar é o seguinte: esses dois vetores eles geram W2. Ora, se esses caras forem linearmente independentes, né, então isso aqui será uma base para W2 e a dimensão de W2 é 2. Né? Caso contrário, se eles não forem linearmente independentes, uma combinação linear do outro, né? E aí você pode analisar tirando algum deles e verificar, nesse caso, qualquer um deles daria certo. Né? Mas, ou seja, o meu ponto aqui é o seguinte: para você verificar, dado que eu sei que W2 ele é gerado por esses dois vetores, a gente sabe então que eu posso extrair uma base desse conjunto de vetores aqui, formado por dois elementos. Então eu tenho que verificar, primeiramente, se esse conjunto formado por esses dois elementos, 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2, é linearmente independente. Então, como eu havia falado, para verificar se eles são linearmente independentes, eu faço a combinação linear nula. Né? Essa combinação linear nula, eu posso escrever em forma de sistema. Esse é um sistema bastante simples, né? Então, resolvendo esse sistema, eu tenho que x1 é igual a x2 é igual a 0. Logo, esse conjunto W2 ele é gerado por esses dois vetores, 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2, e como esses caras são linearmente independentes, né, então isso aí é uma base para o meu conjunto W2. Certo? Esse beta 2 aqui, ele é uma base. Então, a dimensão de W2 é 2, que é o número dos elementos de uma base. Ok, vejamos agora a análise de W1 mais W2. Bom, a gente vimos nas aulas, né, que se eu tenho um conjunto de geradores para W1, para um subespaço vetorial W1, e eu tenho um conjunto de geradores para um subespaço vetorial W2, quando eu somo esses subespaços, o conjunto de geradores para a soma dos subespaços pode ser tomado como sendo eu unir todo mundo, eu pegar todo mundo, tá certo? Então aqui eu peguei a seguinte ordenação: esse cara vai ser meu primeiro elemento do meu conjunto de geradores, o E2, o E3 é o segundo, e eu peguei também aqui os caras que geram W2. Né? Então essa linha aqui, a gente já viu isso nas aulas passadas. Né? Ok, vimos também nas aulas passadas que se eu tenho um conjunto de geradores para um certo subespaço vetorial,
né? Desse conjunto de geradores eu posso extrair uma base, que é o que a gente quer. Eu quero saber quem é a dimensão de W1 mais W2. Tá certo? E quero também explicitar uma base para ela. É o que o exercício pede, né? Então, como eu havia falado, nas aulas passadas a gente viu que, dado um conjunto de geradores, para um certo espaço, subespaço vetorial, eu posso extrair uma base. Então, o primeiro passo que a gente tem que analisar é se esse conjunto aqui ele é linearmente independente. Se é linearmente independente, então isso aqui é uma base. E a dimensão seria 4. Né? Caso não seja, a gente pode extrair um subconjunto Li desse conjunto aqui, e aí extrair uma base. Né? Então a gente vai começar analisando a combinação linear nula. Eu faço a combinação linear nula dos elementos deste meu subconjunto aqui. Tudo isso para saber se esse subconjunto é linearmente independente. Né? Faço uma combinação linear nula, que por sua vez equivale ao seguinte sistema, a esse sistema aqui. Esse sistema admite solução não trivial, né, porque ele tem 3 equações, né, e tem 4 incógnitas, né, então automaticamente eu já sei que esse sistema admite infinitas soluções, não somente a solução nula, e logo o meu conjunto, esse conjunto aqui, né, ele não é linearmente independente. Bom, se ele não é linearmente independente, então eu sei que eu posso extrair uma base dele. E essa base não é formada por esses 4 elementos aqui. Eu tenho que tirar algum deles, pelo menos, para extrair uma base. Ok. Então, como eu havia falado, eu posso extrair uma base. E aí a questão é a seguinte: observe que E2, E3 e 1, 2 e 0, esses 3 vetores, ele é LI. Né? Verifique isso, é bem simples. Logo, como ele é LI e ele gera W1 mais W2, então esse cara aqui, sim, esse cara é uma base, E2, E3 e 1, 2 e 0 é uma base para W1 mais W2. Logo, a dimensão da soma dos subespaços é igual a 3. Certo? Vejamos agora a análise da intersecção. Bom, pela nossa fórmula, né, a gente sabe que a dimensão da soma de subespaços é igual a soma das dimensões menos a dimensão da intersecção desse subespaço. Bom, eu sei que a dimensão de W1 mais W2 é 3, a gente acabou de calcular. A dimensão de W1 é 2, a dimensão de W2 é 2, menos a dimensão da intersecção que eu quero analisar. Né? Então, logo, a dimensão da intersecção é igual a 1. Perfeito? Ok, agora quem seria uma base para essa intersecção? Então, para isso, vamos precisar caracterizar quem é W1 intersecção W2. Certo? W1 a gente tem uma caracterização bastante precisa, né? do meu subespaço, né? Que a minha primeira coordenada dos vetores em W1 devem ser nulas. Né? Agora, W2 a gente precisa caracterizar melhor. Eu somente sei que W2 ele é gerado por esses 2 vetores aqui. Então vamos caracterizar quem são os vetores que estão em W2 de forma mais precisa. Certo? Muito bem. Eu já fiz exemplos desse estilo, né? Esse exercício ele repete essa mesma ideia aqui. Eu quero saber quais são os vetores que estão em W2. Ou seja, quais são os vetores que são combinações lineares dos vetores 1, 2 e 0 e 3 e 1 e 2. Então, eu quero saber quais vetores B1, B2 e B3 em R3 pertencem a W2. Então, para isso, eu quero analisar quais vetores B1, B2 e B3 que são combinações lineares dos elementos daqui, né? 1, 2 e 0 e 3, 1 e 2. Então, eu quero verificar quais vetores B1, B2 e B3 que são soluções deste sistema aqui. Certo? Que é equivalente ao que está escrito aqui em cima.
Então é isso. Eu quero verificar então quais são os vetores que são soluções desse sistema aqui linear. Bom, esse sistema linear implica o seguinte, implica que se você solucionar esse sistema, né, ele implica que x1 mais 3 meios de B3 é igual a B1. E 2x1 mais meio de B3 é igual a B2. Certo? Ok. x1, então, ele vai ser igual a B1 menos 3 meios de B3. Né? É o que está escrito aqui. x1 tem que ser igual a B1 menos 3 meios de B3. De um lado. Por outro lado, da segunda linha, eu também tenho que x1 tem que ser igual a B2 sobre 2 menos 1/4 de B3. Né? Portanto, x1 tem que ser igual a esse número, e esse número tem que ser igual a esse número aqui. Isso segue de que esse sistema, isso segue da informação desse sistema aqui, né? Que segue, né, desse sistema aqui. Muito bem. Então eu tenho que B1, então isso aqui vale, né? Se e somente se o meu B1 tem que ser igual. O meu B1 tem que ser igual a meio de B2, né? Menos 1/4 de B3, né? Mais 3 meios de B3. Faz essa conta aqui, então eu tenho que B1 tem que ser igual a meio de B2 mais 5/4 de B3. Logo, o que eu tenho? B1 ele tem que ser igual a meio de B2 mais 5/4 de B3. Então, dessa informação aqui, de que B1, B2 e B3 é a solução do meu sistema, necessariamente eu tenho que B1 tem que ser igual a esse número aqui. Ou seja, B1 ele é a função de B2 e B3. Essa informação é importante, certo? Isso nos mostra o quê? Isto nos mostra que o meu conjunto W2, a minha primeira coordenada tem que ser da forma meio de B2 mais 5/4 de B3. E a minha segunda e terceira coordenadas são livres, podem ser quaisquer números B2 e B3. Então, esse meu conjunto W2, né, eu posso reescrever dessa forma. Certo? Muito bem. Agora eu tenho uma caracterização mais refinada, né, mais precisa do meu conjunto W2, do meu subespaço W2. Agora lembrando que eu quero saber quais vetores estão na intersecção de W1 com o W2. Certo? Então eu vou escrever um vetor genérico, W, pequeno, como sendo W1, W minúsculo 1, W minúsculo 2, W minúsculo 3. Então, para um vetor W minúsculo estar na intersecção, eu tenho que ter necessariamente que W1 tem que pertencer a tem que pertencer a W maiúsculo 1 e W minúsculo tem que pertencer a W maiúsculo 2. Certo? Bom, estar em W1 significa que o meu W minúsculo 1, minha primeira coordenada desse vetor aqui, né, ele tem que ser nula. Só lembrando a vocês aqui, certo? Então isso implica o seguinte, isso implica que um vetor estará em W intersecção W2 se somente se ele for dessa forma aqui. Ó. Minha primeira coordenada é nula, porque esse vetor tem que estar em W1. Né? W1 requer que a primeira coordenada do vetor seja nula, então a primeira coordenada é nula. E tem que estar em W2, mas estar em W2 significa que tem que ser um vetor dessa forma. Ora, um vetor dessa forma, cuja primeira coordenada é nula, significa que meio de B2 mais 5/4 de B3, né? Olha aqui, meio de B2 mais 5/4 de B3 tem que ser zero. Isso significa que B2 é igual a menos 10/4 de B3. Se você solucionar essa conta aqui de padaria, tá certo? B2 é igual a menos 10/4 de B3. Então, para um vetor estar em W1 e W2, é necessário o suficiente que ele seja dessa forma aqui.
primeira coordenada é 0 e o B2 tem que ser igual a menos 10 quartos de B3. Essa é a minha segunda coordenada. O B2 tem que ser dessa forma. E o B3 é livre. Certo? Só repetir aqui esse ponto que talvez fique um pouco confuso. Repare o seguinte, pessoal. Um vetor estar em W2, ele tem que ser dessa forma. Ok, mas para um vetor estar em W1 ao mesmo tempo, estar em W1 e W2, esse vetor, minha primeira coordenada tem que ser nula. Então, se esse vetor aqui, vamos supor, esse vetor aqui esteja em W2 e em W1, então essa primeira coordenada tem que ser nula. Essa informação implica que B2 tem que ser igual a menos 10 quartos sobre B3. Então o que é que eu tenho? Um vetor está em W1 intersecção W2, a primeira coordenada é nula, né, porque tem que estar em W1. A minha segunda coordenada tem que ser igual a menos 10 quartos sobre menos 10 quartos de B3, que é essa informação aqui que a gente calculou. E o B3 é livre, né? Ele está flutuando aqui, está variando aqui na reta. Né? Muito bem, então a gente conseguiu achar essa caracterização aqui para intersecção. E o que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente o subespaço vetorial gerado por esse vetor aqui. O vetor 0, menos 10 quartos e 1. Certo? Então esse cara é uma base para a minha intersecção. Esse é um vetor não nulo. Esse é um conjunto formado por um vetor. Né? A base é formada por um vetor não nulo. E, portanto, a gente resolveu o exercício. Né? A gente conseguiu mostrar que é uma base para a intersecção, calculou as dimensões de todos os conjuntos que ele pediu, com suas respectivas bases. Tá certo? Ok. Para acabar, então, essa aula, o último exercício aqui, o exercício 9 do Andrade, página 69, é um exercício sobre mudança de base. É um exercício sobre mudança de base, né? Então o exercício é o seguinte, ele pega V como sendo R3, como sendo um espaço vetorial, né? R3, pega duas bases, alfa e beta, bases ordenadas de V. Ele dá as seguintes relações. V1 tem que ser igual a 1 mais o 3, o V2 é 2U1 mais o 2 mais o 3, e o V3 é igual a U1 mais 2U2 mais o 3. Tá certo? Ele pede para você determinar as matrizes de mudanças de bases de alfa para beta e de beta para alfa. Certo? Aqui eu acho conveniente a gente lembrar, um assunto bastante novo, né? Foi a nossa última aula. Lembrar aqui o conceito de matriz de mudança de base. Né? Repara, pessoal, que a ideia, o resultado é o seguinte, a principal mensagem, né, é que um vetor U, né, as coordenadas de um vetor U na base beta podem ser escritas, essas coordenadas podem ser obtidas, melhor dizendo, né, como sendo as coordenadas do vetor U na base beta pode ser obtida pela multiplicação dessa matriz, que a gente chama de matriz de mudança de base beta' para beta, né, multiplicado pelas coordenadas do vetor U na base beta'. E essa matriz de mudança de base ela é formada da seguinte forma. Né? Eu simplesmente vou pegar os elementos de beta', da minha base beta', e vou escrever beta', lembra aqui, né, nesse slide, que beta' é V1, 3 pontinhos, Vn. Então eu vou pegar cada elemento da base beta' e vou escrever as suas coordenadas. V1, que é o primeiro elemento da base, beta', nas coordenadas beta, vai ser a minha primeira coluna, aqui vai ser a minha segunda coluna e assim por diante. Certo? Ok.
Então vamos lá voltar ao nosso exercício. Ele pede então para você verificar, para você determinar, melhor dizendo, as matrizes de mudanças de base de alfa para beta e de beta para alfa. E ele dá relações aqui entre essas duas bases. É um exercício um pouco mais complicado, porque quase não tem número aqui, e alguns alunos podem sentir dificuldade. Por isso eu decidi então fazer esse exercício, tá certo? Muito bem. Vamos primeiro determinar a matriz de mudança de base de alfa para beta. Então essa é a notação, né? Lembra, pessoal, que por definição essa matriz ela é formada da seguinte forma. Eu pego os elementos da base alfa, que é o 1, o 2 e o 3. A coordenada, as coordenadas do primeiro elemento da base alfa, eu calculo, para esse primeiro elemento, eu calculo as coordenadas desse vetor U1 na base beta. Esse aqui vai ser minha primeira coluna. A minha segunda coluna é eu pegar o segundo elemento da base alfa e calcular as coordenadas desse vetor na base beta. E assim por diante até formar a última última coluna da minha matriz. Certo? Ok. Então, por definição, as coordenadas do vetor U1 na base beta, eu escrevi como sendo A11, A21 e A31, tá certo? Ele deve satisfazer o quê? Ele deve satisfazer essa relação aqui, né? Eles são as coordenadas do vetor U1 na base beta. A base beta é formada por V1, V2 e V3. Então, essa coluna aqui, essa matriz coluna, ela deve satisfazer essa relação. Essa é a definição de coordenadas de um vetor, né? Muito bem, pessoal. Agora, se você usar a definição de V1, V2 e V3, definição dada, V1, V2 e V3, tem uma relação entre os vetores da base alfa, né? Se você usar essa relação, então essa linha aqui pode ser escrita da seguinte forma, né? V1 é igual a 1 mais o 3, V2 é igual a 2, 1 mais o 2 mais o 3, e V3 é igual a 1 mais 2, o 2 mais o 3. Isso aqui essa linha aqui vale devido à informação que ele deu dos vetores v, né? Bom, se você reagrupar todos esses vetores aqui, eu posso escrever como sendo essa equação 19. Só você reagrupar os números, né, que estão multiplicando o vetor U1, tá certo? E faz isso para os vetores U2 e U3. Você vai chegar nessa equação 19 aqui, que pode ser escrito em forma de sistemas lineares, né? E que, se você estudar esse sistema, ou se você querer resolver esse sistema, né, melhor dizendo, você chega no seguinte sistema equivalente, né, que o A31 tem que ser igual a 11, e essa soma aqui das coordenadas, né, A11, A21 mais A31, tem que ser igual a 1. Certo? Muito bem, então isso implica que o A31 tem que ser igual a 11, né, e o A21 tem que ser igual a 1 menos 2 vezes o A11. Resolvendo esse sistema aqui. Isto mostra que as coordenadas do vetor U1 na base beta é dessa forma aqui. Então, lembrando aqui então que essa é a minha primeira coluna da matriz de mudança de base alfa para beta, né? Falta calcular duas colunas. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento para o U2, as coordenadas do vetor U2 na base beta. Eu vou chamar de forma genérica como sendo A12, A22 e A32. Faço o mesmo procedimento. Por definição, o 2 vai ser escrito como sendo essa combinação linear aqui. Isso é a definição de coordenadas de um vetor, né? Tem uma relação entre os V's e os U's, né, que ele deu. Essa é a relação. V1 é igual a U1 mais o 3, V2
e V3, eu posso reescrever dessa forma aqui. Né? Mesma forma como a gente fez na primeira parte do exercício. Eu reordeno, reagrupo, melhor dizendo, né? Reagrupo os números, os coeficientes aqui, os A's, né, que estão multiplicando pelos vetores U1, os vetores U1, U2 e U3, e chego que esta linha aqui, ela é igual, equivalente, né, a essa linha 20. Mesma coisa como a gente fez na primeira coluna, certo? Bom, essa equação 20 eu posso escrever em termos de sistemas lineares, né? E desse sistema eu concluo que A22 tem que ser igual a zero. Se você estudar esse sistema, certo? Você conclui que o A22 tem que ser igual a zero, o A32 tem que ser igual a 1 sobre 2 e o A12 é qualquer número real. Logo, as coordenadas desse vetor U2 na base beta vai ser A12, que é qualquer número real, a minha segunda coordenada vai ser 0 e a minha terceira coordenada vai ser 1 sobre 2. Bom, você vai fazer o mesmo procedimento para a terceira coluna, eu não vou repetir o argumento, tá certo? E verifique que, vou deixar como exercício, verifique que as coordenadas do vetor U3 na base beta vai ser igual a esse vetor aqui. E a conclusão é que a matriz da mudança de base alfa para beta é dada por essa matriz aqui, 3 por 3. Tá certo? Deixe como exercício calcular a matriz de mudança de base beta para alfa. Tá certo? É o mesmo argumento, simplesmente você mudar a ordem do sentido, né? Da base beta para alfa. A gente fez da alfa para beta. Só você verificar a fórmula da matriz de mudança de base, usar os mesmos argumentos que a gente fez aqui para a matriz de alfa para beta. Ok, pessoal, eu considero então esses exercícios como ilustram, né, de fato, o que a gente está querendo que vocês entendam, né, nessa primeira parte do curso. E esses exercícios, eles englobaram todo o assunto, né, para a nossa primeira prova. Certo? Então vou ficar por aqui. E na quinta-feira, né, daqui a 2 dias, a gente faz a nossa primeira prova. Tá ok? Obrigado então, pessoal. Abraço.